Então, muito boa noite a todos, os espectadores. Cá estamos para mais uma vez aqui falar sobre os Filhos do Boom, este segmento Portugal Tunas, em que vamos falar sobre precisamente aquele período histórico bastante importante. Já também vamos falar disso, se será importante ou não, ou o mais importante da história da Tunaril em Portugal. Ricardo Tavares, boa noite. Cá estamos. Boa noite. É para fazer um balanço, não é? Eu que não sou filho, propriamente um filho do Boom, Vamos mas fazer aqui vamos fazer um 2 em 1, né? é Preciso isso. agora, né? Um pequeno Vamos fazer balancinho do que foram estes segmentos, do que foi este mês e qualquer coisa, não sei. exatamente. E depois vais-me pôr no lugar do entrevistado. Bora. Eu também passei por lá, portanto vamos aproveitar que nos é outro, não é? É isso, isto é exatamente o que vou começar por aí. Eu penso que estes Como é programas que sabes? foram bastante importantes, precisamente como documentação histórica de pessoal que esteve, precisamente viveu esse período e pode, com o seu aporte, conseguir dar um registro, ficar aqui um registro para o futuro sobre o que foi esse período, que penso que estaremos de acordo, que teve a sua grande importância. Depois chegou-se a algumas conclusões sobre que fatores que influenciaram esse momento. Posso-te dizer que nessa altura teria os meus 16 anos, 15, 16, 17 anos, portanto estamos a falar do período de 89 a 92. Sensivelmente. E estamos a falar de uma cidade do interior que é a cidade de Tomar, que é a minha, ainda desde sempre. E fui apanhando este fenómeno precisamente já a nível de secundário. Eu achei isto muito, muito engraçado, porque fomos aos poucos e poucos conseguindo apanhar e registar o momento um pouco de fora, porque lá está, não é uma cidade, apesar de estar muito perto de Coimbra, que também tem um politécnico, mas apanhou este fenómeno um pouco mais tarde. Estamos a falar de, por exemplo, a Tuna em Tomar surgiu em 93. Lá está, já apanhou aquele pós-boom que apanhou aquela grande dimensão, por exemplo, da mulher gorda, não é? Como Que dizia apanhou... como dizia o Omelete, o Rui Monteiro, da Turma Académica do ISEP, que esteve aqui também, penso que no segundo volume, se calhar vocês é que são mesmo os filhos do volume. Né? Precisamente, Se olharmos era que com. eu queria Né, chegar. tem a sua piada. Ele na altura falou bem, se calhar foi mais Big Bang do que propriamente os filhos do volume, Exatamente. porque eles somos nós, não é? Estou de acordo com ele, porque de facto nós apanhamos aquilo no ar, não é? Por assim dizer. Posso dizer, por exemplo, a Estudantina de Coimbra, as primeiras músicas que nós registámos, mas lembro, e vou ter que contar isto outra vez, eu acho que já falei isto antes. A primeira música, grande sucesso na cidade de Tomar, foi o Quero Beber da Lusíada, o registro da Lusíada, que passava na discoteca, na matiné. Portanto, nós estávamos no secundário, sexta-feira, matiné à tarde na discoteca, era um dos momentos, já músicas de Quinta do Vil, por exemplo, e a música da Lusíada, porque começava a aparecer, a criar-se moda de tunas, de ouvir tunas, e havia, lá está, também se falou nisso, houve muitos registros fonográficos, portanto, cassetes, discos, que foram passando de mão em mão, e começou a criar-se esse hábito de ouvir os grupos tonantes. E acho isso muito interessante, eu estando no secundário, completamente ainda indiferente a este fenómeno, ele aos poucos e poucos começar a entrar na nossa vida. E achei isto curioso, relembrar nestes momentos de matiné. O que é, ou o que foi neste caso, para a tua geração, não é? Que já é pós-boom, vamos dizer assim, para a gente não nos enquadrar a coisa. Sim. Foi uma vantagem que nós não tivemos, porque nós, quando recomeçamos, agarramos-nos, não é? Ou aos espanhóis, salvo seja, ou então ao muito pouco que havia em LPs. Principalmente do Orfeu Universitário do Porto, e pouco mais, quer dizer, não havia muito mais. Portanto, e recorremos ao Cancioneiro Popular exatamente porque, e isto é uma leitura muito minha, né? Porque provavelmente na altura não poderíamos recorrer a muito mais também, quer dizer, né? Além de ser fácil, era barato e dava milhões.
Claro, Portanto, estava popularizada na altura a cassete, portanto, eu lembro em casa da minha avó ter uma cassete do Fito do Porto, a ver uma cassete lá a rolar. E gravar naquele tempo uma cassete era um feito histórico. Já nem vou falar de gravar um vinil, porque aí o feito histórico dobrava, não é? Quer de interesse, quer na proporção do próprio efeito em si. Portanto, pronto, e assim sucessivamente, não é? Nós estamos a falar de uma época em que o digital não existia, por isso simplesmente. Ou estava praticamente a dar os primeiros passos, principalmente no estrangeiro. Portanto, nós aqui em Portugal não tínhamos grandes ecos do que se passava lá fora a esse nível para produções em massa e em pequena escala, como era o nosso caso, não é? Era diferente, era totalmente diferente. Mas, e gostei de muitas das entrevistas, lá está o registro que ficou de pessoal desse tempo. Por exemplo, o Eduardo Coelho, que fala, e que falaram bastante da Universidade do Porto, que foi o expoente máximo tunante, ainda é, a nível até europeu e mundial, a nível mundial, com a maior quantidade de tunas registada. E esse fenómeno quase inexplicável de copiar, se eles têm aquela luta entre, se calhar, até faculdades, e aproveitar esse momento para criar uma tuna, se eles têm, eu também tenho, se eles tocam isto, eu vou tocar aquilo, e a partir daí da quantidade surgiu a qualidade que ainda hoje surge. E, sim, claro, sim. A qualidade hoje em dia é consideravelmente maior, não é? Mas já se faziam trabalhos com alguma qualidade na altura, isso aí também não tenho dúvida, não há dúvida disso. Mas achei interessante quase inexplicável. Claro que existem fatores, vocês também aqui os explanaram, o aumento demográfico, as propinas eram super baratas na altura. Aqui as nossas propinas, havia muita gente isenta de propinas, ou seja, para além de tu poderes estar na universidade 5 anos, aqui no Politécnico Bacharel mais licenciatura, ainda podias chumbar 1 ano ou 2, e eu lembro de uma mãe dizer, porque é que ela não chumbou 1 ano, porque isto tem que curtir agora a vida e estar na tuna e tocar, do que ir logo para o mercado de trabalho. Havia essa ideia. Essa ideia era popular. Dos vários que passaram aqui neste vários convidados, ilustres convidados que passaram aqui, todos eles foram podem ter sido unânimes naquelas causas que estão a montante e que são provavelmente irrepetíveis, pelo menos nos próximos 100 anos. No mesmo tempo, no mesmo espaço, na mesma conjugação, né? O alinhamento de chakras aqui foi absolutamente único, e que tu já referenciaste alguns. Estamos a falar da liberalização do ensino superior, estamos a falar da entrada do ensino superior dos nados nos anos 70, que foi uma década onde houve uma grande explosão demográfica. Portanto, o regresso das ex-colónias de muita gente, cujos filhos também nados nos anos 70 passaram a ter também acesso, e muito bem, ao ensino superior aqui em Portugal. Portanto, o ressurgimento da praxe, quer se queira, quer não, é um fator extremamente importante. Muito mais ligado a praxe às tunas. Porque os atores eram os mesmos, os intérpretes eram os mesmos. Aqui em Tomar era igual. Portanto, o presidente da Associação de Estudantes era o magister da tuna. E foi assim que começou, e todos nós passamos por organismos de praxe de uma forma ou outra, praticamente todos eram. Aliás, a tuna académica da Universidade do Porto faz uma digressão ao Brasil de 2, e só quando regressa é que há recesso ao calor, porque a Comissão de Praxe recusou-se a fazer recesso ao calor antes da tuna estar, quando nós deixamos-nos à vontade antes de ir. Portanto, estamos a falar de um tempo em que não estávamos provavelmente em contacto, né, estando no Brasil todos os dias, nem com a nossa família, que fará com os colegas. Portanto, ia-se pegar num telefone, fazer uma ligação internacional. Portanto, não havia a facilidade de comunicação, né, e de rapidez de comunicação que há hoje. Portanto, há uma série de fenómenos e que em conjunto, obviamente, fizeram, e todos eles foram unânimes a esse ponto. Depois cada um deu o seu próprio impacto, não é? Cada um deu o seu próprio impacto da sua própria vivência, e há que destacar claramente o caso do Ricardo Mendes em Aveiro, por exemplo. Foi extremamente importante a forma como ele nos transmitiu aquilo que aconteceu em Aveiro, porque é peculiar, é absolutamente peculiar. O caso do Luís Veloso em Braga, exatamente pelas mesmas razões, também é peculiar, sendo Aveiro e Braga
ou melhor dito, não sendo Aveiro nem Braga dois dos grandes polos universitários à época, não deixou de ser extremamente relevante e muito curioso observar como é que em cada uma destas duas cidades, que são extremamente importantes no todo o fenómeno tunaril português, hoje e ainda hoje, não deixou de ser relevante perceber como é que isso acontece fora de dois grandes centros, ou de três grandes centros neste caso, Porto, Coimbra, do boom claramente, Lisboa vem um bocadinho mais tarde, claramente. Sim. Mas não deixa de ser interessante olharmos para esse ponto de vista daquela época em concreto, o papel fundamental que Aveiro, quer através da própria Tuna Universitária de Aveiro, da Tunga de Aveiro, melhor dito, na época, e a Real Tuna, não, como é que se chamava? Era a Tunga, agora está-me a falhar o nome, eu tenho uma cassete deles, era a Real com o I. É isso. Eu também sabia. Eu tenho uma cassete. Temos que ir ao Google. Que é a junção, é a Real Tuna de Aveiro, é assim que se chama. Real com o I. E que foi da junção dela, da Real Tuna de Aveiro, com a Tunga, que nasce a Tuna Universitária de Aveiro. Exatamente. A Universidade de Aveiro já nasce praticamente no final daquilo que nós demos por boom. E já é um processo distinto da Tunga, neste caso, e da Real. Portanto, mas eu creio que houve aquela. Houve também a noção. E o caso do Minho, relatado na primeira pessoa, quer num caso, quer no outro, neste caso Luís Veloso no Minho, e o Ricardo Mendes da Tunga de Aveiro em Aveiro. Depois da perspectiva da Universitária do Porto, da Universidade portada pelo Eduardo Coelho, a perspectiva da Academia de Porto, que eu hoje também vou dar a continuação dada pelo Omelete, que também é extremamente importante, como calcularão, e depois a perspectiva dada pelo João Paulo Sousa também foi extremamente pertinente. Sim. Relativamente ao caso de Coimbra, não é? E depois também adendou ainda ao fenómeno de visão da Infantuna, da criação da Infantuna. Portanto, tivemos aqui com as visões, acima de tudo, que são visões de pessoas que viveram e vivenciaram tudo isto. Sim, não sem dúvida. Não é a posteriori, não é o disco que disse, não. É o mais importante, é isto servir como registro até histórico, para um dia mais tarde, quem quiser perceber um bocado o fenómeno. Esse é o lado tem que ser mais estudado, importante. tem que ser estudado, porque é muito peculiar, é um momento talvez único na história, talvez, ou quase de certeza único, por muitos fatores já aqui falados, e a importância que de repente, porque podia dar para qualquer coisa, não é? Podia na altura dar para outra situação qualquer que deu. Neste caso, por alguma razão, por muitas razões até, deu para as tunas. Deu para criar estes grupos. E noto eu que não sou o filho do boom, lá está, sou um quase aproveitador de todo o vosso trabalho anterior. Noto que a vontade, a força de vontade, tenho que dizer isto, era completamente diferente do que é hoje em dia. Com poucos meios técnicos e digitais que havia, não havia telemóveis, não havia nada, as pessoas tinham aquele gosto de estar na tuna. Eu lembro, por exemplo, que nós fazíamos uma coisa incrível, fazíamos audições em que saía uma pauta na Associação de Estudantes, quem entrava e quem não entrava, e quem não entrava, eu lembro de ver um rapaz a chorar, porque aquilo era um sentimento de querer estar na tuna antes de sequer estar lá, porque depois lá estar e de criar-se aqueles laços de amizade é fácil. Agora, antes de estar no grupo, querer estar e não poder, por alguma razão, ou porque não cantava bem, porque era tanta a quantidade de gente a querer entrar na tuna, e depois de lá estar, querer dar o seu melhor, querer ensaiar, querer aprender, com poucos meios que havia. Portanto, a qualidade musical, temos que ser sinceros, não era a mesma que é hoje em dia. Mas essa força de vontade espalhou-se também por esses tais polos que tu falavas, vendo e se calhar imitando-se uns aos outros, mas também querendo fazer diferente. Era aí que eu ia chegar. O que aconteceu a seguir também foi muito importante. Não tão importante porque não é a gênese ou a regênese, se quisermos chamar, mas é também muito importante e é muito daquilo que é ainda hoje. Aliás, ainda hoje o fenómeno sustenta-se muito e cada vez mais, se olharmos para o mapa português, né? O mapa de Portugal, tirando os clássicos, como eu costumo dizer, né? Porto, Lisboa, Coimbra, o fenómeno está a ser do interior.
E isto é extremamente importante, e isto é está sempre no interior e com claro déficit de importância até, aliás, eu escrevi isso no meu blog, no Aventuras, há relativamente pouco tempo, né, a deflação, por exemplo, da tuna na Academia do Porto, é claro, não há, como tudo na vida, tudo que, né, após um período de altíssima expansão, e não nos podemos esquecer que o Porto chegou a ter 77 tunas no ativo. Exato. Ainda hoje é a cidade do mundo com mais tunas académicas universitárias existentes no ativo. Portanto, não tem essas 77, não, tem menos. Há uma clara deflação, mas mais do que na quantidade, há uma clara deflação também na qualidade. E se calhar naquilo que seria a importância que nós, eu digo nós, porque sou de uma tuna do Porto, originalmente, na Académica da Universidade de Porto, detínhamos então. E isso há que o assumir sem qualquer drama, não há aqui nenhum sentido bairrista da história, não, nada disso. Foi o que foi, é o que é, e há que, acima de tudo, nós estamos aqui para fazer essa análise e não para fazer qualquer tipo de artigo panfletário a favor ou contra seja o que for, não é nada disso. Portanto, a verdade é que a tuna do Porto, em termos de importância, em termos qualitativos, sofre ainda hoje uma deflação. Não há grande volta a dar. Pronto, melhores dias virão, também já melhores dias vieram. Agora, há que perceber que cada vez mais são os polos ditos mais pequenos, eu vou pôr entre aspas porque o pequeno aqui tem a ver se calhar com a quantidade de alunos, digamos assim, ou matéria-prima que vai fornecer as tunas do que no resto, são exatamente os polos que neste momento mais dinamizam o fenómeno da tuna estudantil em Portugal. Eu vou chamar estudantil porque também já temos outros fenómenos também a ressurgir, tal como aconteceu nos finais do século XIX, de tunas não estudantis. Portanto, para deixar claro, em todo caso, nós estamos aqui, Portugal Tunas TV é sobre as tunas estudantis, 99,9% dos casos que aborda. Portanto, e é sobre esse fenómeno que nós estamos a falar. Sim. Tomar é um caso excelente, é um excelente exemplo, né, de que só com uma tuna. E agora notem à distância, né, como é que uma cidade pequena, com um politécnico pequeno, só com uma tuna, ok? Atenção que eu não estou a deixar de lado as Cavaleiras Célia, não é isso que eu estou a dizer. Sim. A importância que Tomar passou a ter é graças à tuna templária Tomar. As meninas, peço-lhes imensa desculpa, mas eu não estou aqui a cometer nenhuma falsidade. Não, por muito importantes que elas sejam e que elas tenham no seu entorno, a tuna templária Tomar chegou a mares nunca antes navegados. É aí que eu quero chegar, ok? Ou seja, a amplitude que a tua tuna teve, né, torna um meio muito mais pequeno. Nota, né? Eu sou do tempo, e voltamos outra vez às frases, né? Aquelas frases bonitas de se dizer nestas alturas. Uma pessoa sair à rua em pleno cortejo da queima das fitas no Porto e estarem quase 100 mil estudantes na rua, que fará os outros tomar assistir. Pois é isso. Isto é totalmente impensável, quer nos dias de hoje, para uma realidade como a da Academia do Porto, bem como, né, se compararmos em termos quantitativos com Tomar, Viana do Castelo, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Covilhã. Estão a ver onde eu quero chegar? Atenção, eu não quero Bragança, eu não quero Lamego, eu não estou, ok? Faro, que é litoral, nesse caso Algarvia, ok? Onde é que eu quero chegar com isto? Estamos com 18 minutos, ok, mas não interessa, a conversa está agradável. Houve booms posteriores ao grande boom, a este grande boom que nós nos estamos a referir. Claro. Que acabam por ser réplicas, é uma espécie de tsunami, ok? São as réplicas do próprio tsunami. Sim, houve em alguns polos o juntar, lá está, se calhar o que eu falava há bocado, aquela vontade, aquele querer, aquele espírito familiar, quase uma família, fala-se muito nisso quando se fala de tunas, mas houve esse expoente, se calhar máximo nessas tunas. Muitos dos casos do que tu falaste, havia também nessa altura muitas tunas até de curso. Lembro de Santarém, ainda hoje tem algumas tunas tuna da Agrária, tuna, etc., que depois juntaram numa Scalabituna, ou depois juntaram uma tuna académica da Guarda, Copituna, ou uma estudantina de Castelo Branco, que foi um fenómeno posterior, mas unificador, e da união deixa força. Não é? Mas ainda bem que falaste... Exatamente. Mas ainda bem que falaste e tocaste aí num caso muito, muito paradigmático. E por sui generis, que é Castelo Branco.
Se no caso que todos tu referenciaste, acabamos por ter a junção, não é, de alguns projetos que existiam e depois deram numa, por exemplo, no caso do Ouvi, até de uma sai outra. Sim. Pronto, no caso de Castelo Branco, atenção, Castelo Branco, nos anos 90, estamos a falar finais dos anos 90, foi inícios do século XXI, Castelo Branco era a quinta cidade do mundo mais tunas tinha. E o problema não era problema nenhum, aqui, bem, entre aspas. Sim. Nós olhando a dimensão de Castelo Branco, que é o tecido estudantil e o número de estudantes, como é que era possível uma cidade como Castelo Branco ter 17 tunas como chegou a ter? É Isto é absolutamente impressionante. O que é também uma prova inequívoca que nem tudo, depois nas réplicas do tsunami do Boom, nem tudo procedeu ou comportou-se, digamos assim, rigorosamente da mesma forma e da mesma maneira. Aliás, tão pouco. Em muitos casos, até os fenómenos de repetição ou de mimetismo não são contemporâneos uns dos outros. Não. Porque lá está, estamos a falar de épocas diferentes. Nós temos que Sim. contextualizar as coisas no seu tempo. Eu lembro-me de entrar na Tuna em 95, isto é bonito dizer aqui que entrei em 95, mas o que é verdade é que nós vivíamos num mundo muito fechado na altura, quer dizer, o que ouvíamos era nas cassetes que eu te dizia, a televisão passava aqueles programas, de vez em quando passava uma tuna, e pouco mais, quer dizer, nós, por exemplo, como éramos na altura uma tuna mista, era difícil entrar, por exemplo, em Coimbra, que é aqui a 80 km. Eu sei, mas é mais fácil. Mas é mais fácil. Só em 97, deixa-me terminar, mas só em 97, quando o pessoal da Universitária de Aveiro, lá está, o Flautas, a malta que vinha aqui, vocês têm que ir ver um festival, vão ao Fitua, vão ver. Era aí só nessa altura que nós ficámos maravilhados a olhar para aquilo, quer dizer, que andámos aqui 2 ou 3 anos a fazer, porque, quer dizer, claro, não havia, não havia a regularidade do festival, não havia. Há um bocadinho o sentimento de tempo perdido, que nunca é tempo perdido. Eu vou explicar porque é que não é. Para mim, na minha leitura, nunca é tempo perdido. Por uma razão muito simples, que se calhar tinha que ser assim. Se pararem para pensar hoje, tinha que ser assim. Se calhar a Templária é o que é hoje, graças a esse tempo que vocês na altura então acharam como perdido e que às tantas hoje é um tempo ganho. Porque tudo tem uma explicação, meu amigo. Como tu sabes tão bem como eu, ou melhor, tudo tem uma explicação. Não é por acaso que o Templário é o festival que é, tudo tem uma explicação. E eu continuo, eu sou daquelas pessoas que tu conheces muito tão bem, és praticamente meu irmão, sabes perfeitamente que eu sou um gajo empírico. Não vale a pena estarem a perder tempo comigo a dizer que é assim, quando à minha frente está assado. Pronto, é daquelas coisas que são, é o que é. Passas a página à frente e a vida continua, life goes on. Agora, a verdade é que o Templário é o que é, porque é exatamente nasce exatamente na época que tinha primeiro que nascer, nas condições em que foi, criadas por vocês, no sentido de fazer aquilo, né, que é hoje a ponto de até já ter um CD editado, quer dizer, né? Sim, que é outra coisa que, por exemplo, há muito festival clássico não tem. Exatamente. O meu festival não tem. O meu festival, que é o Lusíada, da minha tuna, não tem nenhum CD lançado no mercado. Estás a ver onde eu quero chegar? Portanto, sim. Calma, que isto... pronto. Isto para dizer o quê? As réplicas que existiram, do tal tsunami, do boom, onde o vosso caso se inclui, naturalmente. Aliás, curiosamente, as escolas politécnicas aqui tiveram um papel muito importante. Sim, eu ainda me lembro de um ente na Guarda, que foi o segundo, em que alguém levanta para lá uma lebre, do género, tudo nas Politécnicas versus tudo nas universidades. E eu fui primeiro a dizer, mas isso, meus amigos, isso é um não assunto. E alguém fez... Havia esse assunto na altura. E alguém fez panfletariamente, não é? Uma adendaiata da mesa, dizer, não é bem assim, porque nós sentimos aqui, de alguma forma, alguma discriminação. Ao que eu contestei, ok, até pode acontecer, mas deixai-me-vos dizer que essa discriminação não pode ser motivo para uma pergunta no Encontro Nacional de Tunas, por uma razão muito simples. Eu também venho de uma tuna de uma universidade que inicialmente na Academia de Porto era discriminada. E até foi a própria tuna que fez com que existisse a normalização do próprio nome Universidade de Bolívia. Estão a ver? Portanto, às vezes há guerras que se compram, guerras entre aspas, não é? Que não fazem sentido nenhum se nós positivamente conseguimos. Não é? Sim, havia esse estigma. Eu lembro de estar eu nunca o senti. Na queima das filhas.
Lemos estar numa queima eu nunca o senti. E tem Politécnico do... Pronto, sim. E há Politécnico do Porto desde sempre, e das tunas mais antigas do Porto é a tuna do ISEP, houve uma fase em 97, quando os politécnicos começam a ter também as licenciaturas, que na altura só tinham bacharelados, houve uma guerra. Eu lembro de estar em Coimbra numa queima das fitas e estar em casa de um senhor, um amigo meu. Mas não foi nas tunas. E quando eu disse... Mas nas tunas isso nunca aconteceu. É aí que eu quero chegar. Percebes? Pode ter havido esse estigma, ok, sim senhor. Mas nas tunas... Posso dizer que houve esse estigma e posso-te dizer que houve também um certo desconforto de próprios membros de tunas politécnico sentirem-se inferiores. E lembro de ter horas e horas dessa conversa com gente. Hoje em dia essa questão não se coloca, atenção. Isso é claro, mas nota, já na altura... Estamos a falar de há 20 anos atrás essa questão. Claro, mas já na altura isso não fazia sentido. Para mim, atenção que não fui o único nascente na Guarda, que foi o segundo, eu não fui o único a ter essa posição. Aliás, o tema nem sequer chegou a ser debatido tanto quanto me lembro, porque não havia problema. Concluímos todos facilmente que era um não tema. Houve alguém que disse muito bem, não, porque há tunas de Politécnico. Então a tuna do ISEP. E o sudoente colou. Como quem diz, de facto, não é? Que é uma tuna de Politécnico. Mas nós sabemos que isso aconteceu e com tunas do privado. Sim, mas eu venho de uma tuna originalmente, do ensino superior privado. Sim. Posso dizer que enquanto estudante, é outra história, mas isso, depois fazemos um programa dedicado às estudantices, das IFAPs e companhias limitadas, não sei o quê, mas isso não tem a ver com o âmbito daquilo que nós estamos a falar. Eu, enquanto da tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto, nunca, em tempo algum, jamais me senti inferior ou superior em qualquer circunstância, seja à frente de quem seja. Mas eu lembro de ter estas conversas. Mesmo, ok, não digo que não. Lembro-me de uma tuna ganhar um prémio muito importante, num dos melhores festivais a nível nacional, e dizer, e somos uma tuna de Politécnico. Esta conversa hoje não existe. Mas o próprio estigma vinha de nós às vezes. Eu no Porto, a única coisa que eu senti, no Porto, a única coisa que eu senti então foi mesmo a única que eu senti. E a história é muito simples, é facílimo de contar. Conta-se em 30 segundos. A minha tuna, a tuna académica do Salão do Porto, vai tocar. Na época nós íamos mais a saraus que festivais, por uma razão muito simples. Havia muitos mais saraus culturais do que festivais. Às vezes as pessoas arranjam assim umas histórias do Arco da Velha para explicar aquilo. Não, a resposta, regra geral, nas tunas a resposta é sempre muito simples. Ora, aqui está um exemplo desses. Fomos ao sarau da Católica, da Faculdade de Direito. A Católica, naquele tempo, dividia-se por faculdades, não sei se hoje é ou não, naquele tempo era assim, e depois cada uma tinha a sua associação, cada uma fazia as suas coisas. E a Associação de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Porto, neste caso portuguesa, Porto, assim é que é, resolveu fazer um sarau. E convidou a tuna da Luzia do Porto. E a tuna da Luzia do Porto, quando entra, é assobiada. Mas assobiada tipo claque de futebol. Cinema Terça é um cinema que hoje já não existe. Se bem me recordo, foi um cinema Terça. Que é um espaço que hoje não existe. É um parque de estacionamento. Ao fim de 25 minutos a tocar, fomos a Cláudio Espelho. Estás a ver? Portanto, terá sido o único momento, eventualmente, algum frisson, ainda por cima, que não parte de uma universidade estatal. Parte de uma universidade concordatal, que resulta da concordata. Sim. Quem não sabe o que é, Google it. E já foi explicado aqui no programa. Pronto. E começamos muito mal, como dizia o outro, e acabamos muito bem. Ou seja, acabamos com esforço e glória, com panache, com piada, com academismo. E saímos lá com aquela gente toda. Não é? Aliás, eu tenho amigos, fiz nessa noite, da Católica, não necessariamente a tuna. Portanto, por aí já se vê que era o porquê de eu considerar um não assunto. Aliás, claro. E voltando um bocadinho mais perto no tempo, né, fazendo agora um fast forward, o Politécnico, aqui num determinado período, eu não vou dizer os últimos 10 anos, mas se calhar apanhei aí na zona do início dos últimos 10 anos, digamos assim, teve um papel muito importante para segurar o fenómeno da tuna estudantil em Portugal. Ok? Se a tuna estudantil portuguesa hoje em dia ainda vai granjeando alguma respeitabilidade, deve-se também, e nesse período em concreto, ultimamente se calhar nem tanto, mas nesse período em concreto,
às tunas do Politécnico espalhado por todo o país. Porque em momentos diferentes. Hoje em dia talvez nem tanto. Mas, porquê? Porque quando uma surgia e ficava na berra, entre aspas, né? E depois a seguir essa, né? Tudo que sobe desce, é como os foguetes, quando essa entrava em período né? De desaparecimento, começava a regredir, surgia imediatamente uma outra a tomar o lugar dela. E era engraçado que não era necessariamente do mesmo espaço, entre aspas, geográfico, ou perto, ou longe. Não, nada disso. Sim. Hoje tens coisas engraçadíssimas. Deixa-me só, é para rematar, porque já vais fazer perguntas sobre a segunda parte do programa de hoje. Hoje tens coisas tão engraçadas, mas tão engraçadas. Se pararmos um bocadinho para pensar, não é? Como diria Rafinha Bastos, não é? Se pararmos para pensar. No Distrito de Viseu, neste momento, se não era no último Tunadão, ou melhor, no último Citadão, a Tunadão a convidar uma turma espanhola, não é? Se não eram eles a fazer, não é? Neste momento, em todo o Distrito de Viseu, o único certame de caráter internacional que ocorre anualmente é o Fito do Lamego, que é organizado por uma tuna. Foi fundada em 2014. Eu estou a falar do Distrito de Viseu. Sim. Um distrito é o maior distrito do interior do país. É o que mais concelhos tem. São 24 concelhos. Tu tens ensino superior em alguns deles. Sim, é curioso. Não muito. E se nós pararmos para pensar, somos obrigados a fazer uma reflexão muito profunda e não tão pela rama, digamos assim, exatamente dos booms em réplica que foram surgindo até hoje. Repara que Braga, de um momento para o outro, também não é fenómeno recente, já tem os seus 10 anos. Também escrevi um artigo no Aventuras sobre isso, com a ajuda do nosso Zé Pedro e do nosso Luís Boto. Eles tiveram um boom, um mini boom, o boom minhoto. Ok? Portanto, não. Aliás, isso é prova, né? E para terminar, isso é prova acabada da salubridade, higienização e, acima de tudo, capacidade de né? Quer dizer outro, né? No mundo nada se cria, tudo se copia. Né? e é um bocado por aí. É um bocado por aí, não é? Neste mundo nada se cria, tudo se copia. Portanto, então nós temos aqui, né, em replay até de décadas, né, criações de Isso que aconteceu neste... à sua escala, mais pequenina, mas temos. Sim, lá está. Os tempos eram diferentes. Vários fatores, vários fenómenos podem ter acontecido, de repente mais alunos naquele ano, de repente se aqueles têm, quer dizer, a rivalidade aqui também tem a sua importância, creio eu. Já teve mais. Já teve mais. Talvez. Se reparares, não, já tem mais. Se reparares nos últimos 10 anos, mesmo em termos, aqui já é a minha leitura, é um traço que eu acho que é um bocadinho na diagonal e passa pelo todo do fenómeno. Nos últimos 10 anos, claramente, procura-se e proclama-se a qualidade interpretativa. Sim. Acima de tudo e qualquer coisa. Não venham com histórias. Tirando um caso ou outro muito específico, a esmagadora maioria já não está para aturar coisas. Mas ainda há alguma rivalidade, vamos ser sinceros. Pode haver pontualmente aqui e ali, admito. E isso sim, é importante também para melhorar a qualidade musical, porque senão... Sim, às vezes... Se fosse só para encontrar os amigos e ver uns copos era de qualquer maneira, e não é assim. Zé, sim, naquela altura era bem mais perene. Aliás, a rivalidade que existia naquela altura, na altura do boom, tinha duas coisas muito importantes. Não só era muito maior do que a que é hoje, como era muito mais saudável do que aquela que é hoje. Tinha esses dois lados em simultâneo. Havia a amizade e o espírito de equipa, né? Estamos aqui, os chapos engoliam-se na mesma noite e íamos para o bar e fosse onde fosse, estávamos todos juntos. É isso mesmo. Dominho, o Cunha, o Twist, estávamos todos juntos. Depois acaba-se de tocar e vai-se embora.
estávamos todos juntos, de sexta a domingo, e às vezes até domingo, até tarde a mais horas, e o gajo regressava ao Porto já à 1 da manhã, 2 da manhã. A malta Então- metia-se em carros para ir para festivais em Espanha às quintas-feiras à noite e voltava no domingo. E quando digo Espanha não é Badajoz, atenção, malta. É ao sul de Espanha, onde tens de fazer 1300 km. Também a parte económica era diferente na altura, né? É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Havia os tais fatores que já falámos aqui. Mas vamos começar então a parte da entrevista, não é? Manda para aí. Toda a parte. Queria que tu explicasses desses para começar o teu aporte, como é que começou a tuna para ti, como é que tu vês o fenómeno a surgir, como é que tu sentiste, quer dizer, eu estou ainda de fora, não é? Gostava de saber como é que era o tempo e como é que começou, como é que começaste a perceber isto é um fenómeno extraordinário que está aqui a acontecer. Deixa-me só fazer um breve intro, porque acho que é importante, que acho que nunca o disse aqui na PTV. É importante, pelo menos para mim, no sentido de introduzir aquilo que depois vou dar como resposta. Também é rápido. Eu nasci para a música, já diria, o José Cid, né? Um bocadinho antes de entrar na universidade. Eu era miúdo e fiz parte das folclóricos ligados ao lado mais profissional na altura da atividade profissional que os meus pais tinham. Quer eu, quer o meu irmão. O meu irmão também é um cofundador da Tuna Académica da Universidade de Lisboa. Juntamente comigo, nós entramos os dois no mesmo ano. Portanto, nós já tínhamos muito background de música, neste caso popular portuguesa. Primeiro porque apanhamos também essa época em cheio na cara. Né? Nós somos, quer eu, quer o meu irmão, ainda somos filhos da ditadura. Leia-se ditadura tudo seguido. Portanto, nós apanhamos em cheio com toda aquela iconografia, né? Revolucionária, há que o dizer, não é? Muito típica do pós-25 de Abril e que vai até os anos 80, onde claramente a música popular portuguesa teve um papel extremamente importante. E nós passamos por isso. E eu passei por isso. Portanto, fiz parte também de grupos de música popular portuguesa, também ligados à atividade profissional dos meus pais, por inerência familiar. E pronto, e lá fomos. Portanto, para nós a música sempre existiu lá em casa. Não era uma novidade para ninguém, portanto era relativamente fácil fazer a transposição. Mas nisto chegas à universidade e de repente... Antes de entrar na universidade, volta e meia havia uma malta assim estranha e tal, principalmente na televisão. Curiosamente, eu tenho contacto mais rápido e mais impactante com a tuna espanhola do que propriamente com a tuna portuguesa. Sem prejuízo disso, e por via da televisão da RTV e do famoso Rente Roman, que é também um dos fatores que explica também o em Portugal. Em dose pequena, certamente, não é claramente o sexto ou o sétimo ou a oitava razão, mas é também uma das explicações, nomeadamente a norte de Portugal. Depois, pela proximidade, temos a Galiza. Portanto, escusado será dizer o peso que as tunas galegas tinham naquela época, que hoje já não têm, que já não existem. Mas hoje na Galiza temos 2 tunas. Sim. 3 no limite. Ativas. Portanto, por aí já vem. Entretanto, chegamos à universidade e há aquele fenómeno. Já existia algo no ano anterior ao eu entrar e no outro anterior, 88 também. Portanto, já havia gente que vinha ainda da Universidade Livre. A Universidade do Porto nasce, é filha dileta da Universidade Livre, até por sentença judicial é. Portanto, havia muito aluno que vindo da Livre já tinha tentado fazer umas coisas no plano inside, ou seja, para dentro só da própria universidade, sem nunca lhe ter atribuído propriamente o nome de turma. Aliás, quando foi o podcast dos 30 anos da Turma Académica da Universidade do Porto, alguns desses meus colegas, que depois cofundaram também juntamente comigo a Turma da Luzia do Porto, explicaram exatamente esse processo. Portanto, vamos passar isso à frente. Quem quiser que veja, como dizia, Google it. Portanto, não seria de espantar que rapidamente se juntassem ali 8, 9, 10 garbosos rapazes e vamos embora. E foi o que fizemos. Primeiro de uma forma muito caseira, ainda éramos muito poucos, éramos 7, fazíamos basicamente doações na queima das fitas, não passou muito aí. Uma ou outra mais pontual, e depois sim, com o surgimento do ano 90-91, aí sim temos a entrada de uma data de gente com
com alguma capacidade musical que veio dar esse aporte. E a vossa referência era a Universitária do Porto? Era a Universitária do Porto? Convém dizer, não, tínhamos mais referências. Nós tivemos três quantas grandes... tunas é que havia nessa altura? Quando a Tuna da Lusíada surgiu, tunas no Porto existia a Tuna Universitária do Porto, a Tuna Feminina da Orfeu Universitária do Porto, a Tuna Académica do ISEP, a Tuna de Engenharia, obviamente, da Faculdade do Porto, a Tuna do ISEP, na altura era ISEF, depois passou a ser FQDEF, que era a Escola Superior de Educação Física. Passou a ser o FQDEF, mas que acho que é anterior à nossa. E a Tuna Académica do ISEP e a Católica e mais ninguém. Ou seja, já era ali um grupinho. Quer dizer, a vossa referência tinha que ser a Universitária do Porto, mas... em bom rigor, não foi a única referência que nós tivemos. Foi a mais importante in loco, ok? Ou seja, dentro do seio da academia era aquela tuna que nós achávamos que devíamos tomar como exemplo. E claramente toda a estética da Tuna Académica da Universidade do Porto, sem desprestígio ou sem retirar as suas próprias características inatas que todas as tunas têm, naturalmente, todas são diferentes umas das outras, dentro daquela uniformização, da por cima da Tuna da Academia do Porto, que ainda hoje a tem, e muito bem, a meu ver, longe de ser conservador nestas coisas, mas acho que há coisas que se cheiram à distância, como eu costumo dizer, não é preciso abrir o pano, basta eles tocarem 30 segundos e depois eu perceber que são uma Tuna do Porto ou não, portanto, é um bocado por aí. Mas foi a Tuna Universitária do Porto, claramente. Houve muita influência de tunas espanholas, claramente. Quer in loco, quer através de muitos vinis, CDs, cassetes. Isto já numa fase um bocadinho mais posterior, especialmente as cassetes. Ainda guardo aqui algumas, e quando comecei a fazer o primeiro rádio, as usei. Eu tenho muita cassete de tuna espanhola. Eu tenho mais cassetes de tunas espanholas do que CDs de tuna espanhola. Muito bem. Tenho. E depois também há uma clara influência, quer se queira, quer não, da Estudantina Universitária de Coimbra. Principalmente naqueles temas mais acessíveis de se tocar, que, não fazendo parte do repertório regular da Tuna, fizeram parte do repertório fora de palco. Todas as partes tinham, naturalmente. Eram músicas de fácil fruição, eram fáceis de tocar, eram músicas muito acessíveis, muito animadas e criavam uma empatia praticamente automática, não é? Sem desprimor para alguns dos temas que a Universidade do Porto também tinha, que eram exatamente nessa linha, mais quintal, menos arroba. Quer dizer, um capuchinho não era propriamente uma coisa muito difícil de tocar. Mas eu ia perguntar precisamente isso. Era... as referências musicais, porque e eu lembro-me de uma conversa que eu tive assim à beira de um balcão em Coimbra, que se falava, as referências musicais, ainda hoje se toca a rapariga, ou assim mesmo é que é, e não sei o quê, não há coisas novas. Há um repertório que vem dessa altura. Como é que surgiu para ti, no teu caso, o repertório da Tuna Académica da Universidade de Lusíada do Porto? Ou seja, vamos... Há originais nessa altura? Alguns originais feitos por ti? Sim. Não, a Tuna da... Eu respondo. A Tuna Académica da Universidade do Porto não tinha como gênese panfletária, e isto tem que ser dito de uma forma absolutamente direta, nunca teve como gênese panfletária a criação de originais. Os originais para nós eram apenas e só mais uma forma de preencher repertório. Ou seja, se nós, num processo criativo ou de decisão, de escolha de determinado tipo de repertório, achássemos que deveríamos tocar esta, tocávamos. Se achássemos que não queríamos tocar aquela, e que se calhar era melhor criar um tema, criávamos. Nós fomos gravar uma cassete, a primeira cassete é de 1993. Quando entramos no estúdio só tínhamos 9 temas para 10. Ou seja, faltou-nos um tema. E o tema que nós fomos buscar foi um tema que está gravado, chama-se Yandalé, que salvo erro, da Janis Joplin. Que nunca tocamos em palco. Nunca, e quando eu digo nunca, é nunca. Nunca tocamos em palco. Porque nos faltava um tema. Alguém lembrou-se de ir buscar um tema que era de fácil interpretação. E é o que está na cassete. E ficou Urbi et Orbi, Sine Die, para a posteridade. E é o que lá está. Portanto, nós não tínhamos nenhuma intenção, nem, por um lado, de recriação apenas e só, única e exclusivamente, de música que não era feita por nós, como também não tínhamos mutatis mutandis, nem qualquer intenção panfletária ou não, em ter só originais.
resumido ao mínimo denominador comum, como se dizia em português, estávamos-nos a borrifar. Porque não era essa a nossa intenção na época. A nossa intenção na época era apenas e só ir caminhando. E a tuna da Universidade de Lisboa do Porto, a tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto, é um excelente paradigma daquela tuna que vai caminhando sobre os seus próprios passos, que vai trepando, não é? A corda à medida dos acontecimentos. A ponto de... Eu posso contar aqui uma história. Estamos a falar de um, acho que já prescreveu, portanto acho que posso contar isto. Nós, quando vamos ao FRA, passamos às semifinais e tomamos conhecimento que houve uma tuna que tinha recusado um convite para um festival porque esse festival calhava exatamente no mesmo fim de semana de uma das semifinais. E essa tuna, sem saber que ia às semifinais, recusou esse convite para esse festival, alegando que, com toda a probabilidade, iria estar na RTP nessa semifinal. Ora, não esteve. Quando a tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto estava completamente a borrifar e aceitava tudo e mais alguma coisa. A ponto de, nesse mesmo fim de semana, e é por isso que eu sei, termos estado nesse festival e temos feito umas 2 ou 3 piscinas para ir à RTP gravar a nossa participação na meia-final, que depois dá origem à final do FRA. Ou seja, enquanto uns andavam muito preocupados já a contar com o dito cujo, no dito cujo da galinha, portanto, então nós não vamos ao festival de XPTO, porque vamos estar na RTP a gravar na meia-final, sem terem qualquer noção de que poderiam ir ou não ir. Não havia decisão nenhuma. Portanto, na minha terra isto tem um nome, chama-se arrogância. Certo. A tuna académica da Universidade do Porto foi fazendo o seu caminho. Aliás, nós quando chegamos ao FRA, a primeira coisa que nós dissemos foi vamos curtir. Não nos passou minimamente pela cabeça que iríamos avançar no programa sequer. O FRA também tem que se falar nele, é uma referência para, sim, para já estamos com 46 minutos, mas as pessoas demorar 1h10 também não morre ninguém. Portanto, há que dizer que a tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto, naquela época, tinha muito, e era 90% isto. Vamos indo e vamos ver. Não Sim. Tínhamos nenhum ideário, não. Nós nunca tivemos a preocupação de ser estritamente uma tuna muito parecida com o protótipo da tuna do Porto. Não, nada disso. Claro que éramos uma tuna do Porto e tínhamos todo o orgulho em ser uma tuna académica. Nem poderia deixar de ser de outra forma. Portanto, era mais do que evidente que sim. Mas isso não fez de nós, não nos toldou, no sentido de fazermos isto, aquilo ou aquilo outro. Não, nada disso. Até porque nós viemos a tornar, há uns anos mais tarde, tuna de mérito da Estudantina Universitária de Coimbra. Portanto, eram as pessoas, acima de tudo, a tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto tinha, naquela época, uma coisa muito importante. Não sendo o monopólio dela, obviamente, mas nós tínhamos, que era a noção de amizade. Aliás, e tu sentiste isso. Eu posso dizer abertamente, tu sentiste isso. Nós éramos amigos, pá. Aqueles que não eram nossos amigos, não eram nossos inimigos, mas estávamos um bocadinho naquela, I don't care, não é? Tipo, diria o Machado, não é? O nosso amigo José Machado, não quero saber disso. E nós éramos funcionávamos um bocado assim, percebes? Mas eu gostava de saber... Tínhamos os nossos amigos e não queríamos saber dos outros, percebes? Não no sentido negativista da história, não queríamos saber nos outros no sentido de segue o teu caminho, a gente segue o nosso, e amigos, como se costuma dizer, há mesmo. Eu queria saber também... E acho que isso foi muito a razão do nosso dito sucesso, seja lá o que for. Queria saber como é que tu vês também, para além da parte musical, como é que tu vês o ressurgimento, ou o surgimento, não é o ressurgimento, é o surgimento dos festivais. Como é que foi a tua primeira experiência? Conta-me a primeira experiência de tu a veres um festival, ou participares num festival, ou as duas coisas, se quiseres. Como é que foi essa experiência e como é que era o ambiente, que é uma coisa que não tem nada a ver com hoje em dia, não é? Não tem nada a ver. O ambiente, então, eu acabei por não responder à pergunta das músicas que a gente tocava então. Sim. Rapidamente, as músicas que nós tocávamos então tinham uma forte influência espanhola, claramente. Aliás, eu sou autor
de truncagens de letras, não é, do castelhano para o português, temas como a Imaginas de que é de Evaristo Ramos Munhoz da Tuna do Ministério de Sevilha. Usava-se muito na altura, isso. Não, agora imagina a cara de espanto da Tuna do Ministério de Sevilha, malta dessa época, que há 2 anos esteve em Lamego, quando eu lhes dizia isto, eles ficavam a olhar para mim, conho, não pode ser, essa não é verdade. E eles não acreditam que havia há 30 anos atrás uma turma em Portugal que cantava uma coisa chamada Imagens de Outrora, que é nada mais nada menos do que uma tradução livre e absolutamente grosseira do Imagens de. Portanto, não fomos os primeiros a fazê-lo sequer. Claro, estava na moda na altura também. Não fomos os primeiros a fazê-lo sequer. Não temos, aliás, nós, uma das coisas que eu me orgulho, a Turma Académica da Universidade do Porto não foi das primeiras sequer a fazer rigorosamente quase nada. Nunca foi, lá está. Nunca tivemos a cena do pioneirismo. Havia quem fizesse esse papel. Havia, naquela altura, quem tivesse esse papel e fizesse bem melhor. E nós deixávamos um bocadinho naquela. Cada maluco a sua cena. E eles lá andavam. Nunca foi nossa pretensão de ser o primeiro a chegar. Fomos indo e fomos vendo. E chegamos onde chegamos. Eu agora perguntava-te sobre os festivais. Como é que foi essa tua primeiro impacto? Primeiro, a Turma Académica da Universidade do Porto faz 1 ou 2 festivais antes de realizar o seu próprio festival. O impacto é absoluto. Para quem não conhece o meio, ou está a chegar ao meio, quando estás há meio ano, não conhece o meio. Em cenário de boom, quer dizer, é tudo muito. Como é que eu tenho de passar uma imagem? É uma espécie de São João. Onde tu sabes que cheira a sardinha, mas não vês as sardinhas a serem assadas porque é tanta gente. Percebes? É uma sensação muito única, muito especial. Onde, obviamente, a única preocupação era isso. Eu também já disse aqui, era a fruição. A malta só queria curtir. E ponto final. Uma das coisas que mais me marcou foi em 93, salvo eu, 93 ou 94, já um bocadinho no final do boom. Portanto, um bocadinho, um ano antes do FRA. O FRA marca eventualmente tudo. Né? Eu não gosto muito destas coisas porque, já como dizia o outro, né? O período de Rococó começou às 5 da tarde do dia 27 de maio de 1600. Sim. Teve a sua importância e grande. Não gosto muito de particionar, não é? Tipo partição de computador. Não é? Ainda hoje fala porque não. Mas a verdade. RTP Memória, o programa novamente, ou uma nova edição? Memória, RTP Memória, RTP África, RTP Internacional. Cuidado. O FRA chegou a milhões de pessoas, chegou ao mundo inteiro. Atenção, chegou ao mundo inteiro. Passando à frente. A questão do festival naquela altura era. Tu lembras-te da primeira vez que foste assistir a um festival? Ou não sei se foi a participar, se foi a assistir. Foi a participar. Foi a participar logo. Lembro. Como é que foi isso? Posso dizer que ficamos alojados na casa de um turno, dos pais de um turno, que ainda hoje o pai desse turno vai para o Facebook, já com uma vetusta idade, escrever: esta rapaziada era fenomenal. Era tão fenomenal que viraram uma casa toda do avesso. Está no Facebook. O próprio diz isso, né? E a realidade é que nós fizemos à casa do senhor, ao pai do Penedo, dando um abraço ao teu pai e à tua mãe, que já naquela noite ganharam um lugar no céu, mas com toda a certeza, porque aconteceu tudo que possas imaginar, desde camas sem tábuas, portas que abriam e caíam latas de tinta. A casa parecia a faixa de Gaza no dia seguinte. Qual era o festival? Foi um festival que aconteceu em São Pedro do Sul que nunca mais teve de replay. Não sei. E lembras-te como é que foi o ambiente? Lembro, foi lá que conhecemos. Só estavam 3 turmas na altura, estávamos nós, a Azeituna, foi aí que conhecemos a Azeituna e com a qual estabelecemos o primeiro contacto a ponto de nos irmanarmos uns anos mais tarde, ainda em 93, salvo eu. Aliás, a Tuna Académica da Universidade do Porto e a Azeituna, então, à época, Tuna de Ciências da Universidade de Minho, fizeram o primeiro irmanamento entre tunas portuguesas de sempre. Foi a primeira vez que 2 tunas portuguesas se irmanaram. Cuja cerimónia foi nas Caves de Sandman no Museu da Salvação do Céu. Portanto, foram trocados diplomas e ainda hoje estão nas respectivas salas os diplomas que constam dessa ato de irmanação. Portanto, ou de irmanamento.
e estava a extinta turma da Universidade Católica de Viseu, que era misto. Foi uma coisa, pá, pronto, como vocês calcularão, não é? Pronto, o boom foi o período onde nós nos permitimos fazer tudo e mais alguma coisa. A ponto de percebermos o que é que mais tarde não poderíamos fazer. E esse lado didático, autodidático do boom, também é muito importante. Eu posso dizer que a turma académica da Universidade do Porto, no início, tinha como se calhar todas as turmas daquela época, as poucas que existiam, tinham uma forte componente, como é que eu ia dizer, claqueiro-futebolística, que rapidamente percebeu que se queria almejar outro tipo de posicionamento, teria que deixar de o ser. E foi graças exatamente a uma cida que nós tivemos, um espetáculo que nós tivemos a Lisboa, nós ficamos hospedados, e agora também já prescreveu, podemos dizer isto, ficamos hospedados numa hospedaria na Amadora, passa a redundância, onde posso também confidenciar, porque já prescreveu, não é? Que o senhor da hospedaria às 6 da manhã toca à porta do nosso motorista e, uma coisa, uma algazarra. É uma espécie de Lloret del Mar, mas ao alto. Pronto. E toca à porta do nosso motorista. Nosso motorista, vá meter-lhes mão, que eles distraem-me isto tudo. Ao que o nosso motorista diligentemente responde, qual cúmplice, deve ser maluco, amigo. Eu se vou lá assim, eles matam-me. Olha, quero um conselho, deixe estar, que eles daqui um bocado a calma, uma coisa passa. Se eu vou lá, nem às 5 da manhã. E foi exatamente esse momento que marcou, né, porque o regresso é feito para o Porto, né, ainda na U1, ok? Dentro de um autocarro, na altura nós andávamos todos juntos. Íamos todos juntos no autocarro e vinhamos todos juntos no autocarro no domingo. Estão a ver? Hoje não, vai-se em carro, como disse o Luís Veloso aqui, né? Vai-se em carro e até há uns que chegam no carro 5 minutos antes, tocam e 5 minutos depois vão embora. E vão-se embora, é verdade. A tal história do convívio que tu falavas há pouco. Portanto, já não é assim. E isto, humanamente, isto em termos de dinâmica do grupo faz mudar tudo. Claro. Ao regressarmos ao Porto, temos uma conversa que é absolutamente derradeira. Sem ser dramática, porque não se dramatizou. Não se andou à procura de ninguém para linchar. Não se quis arranjar um bode expiatório. Não, foi tudo ao contrário. Foi, todos nós fizemos isto, não pode voltar a acontecer, porque se isto voltar a acontecer, nós não somos convidados nem para ir à casa do pai do Penedo, que fará na casa dos pais dos outros. E de facto, foi o que veio a acontecer. Claro que depois mais tarde houve um episódio aqui, houve ali, que foram rapidamente colmatados e tratados em sede própria, e nós assumimos isso, porque também não temos dúvidas nenhumas que isso já aconteceu em todas as zonas deste país, principalmente aquelas que rodaram os grandes festivais do país de então, e depois disso. Não venham com histórias, aqui ninguém é santo, nem ninguém é diabo. O que é uns que cometem erros, arrepiam um caminho. E assumem. Outros. E há outros. 3 pontos, muda parágrafo, que eu não estou cá para dar tempo de antena a desgraçados. Vamos avançar. Avancemos. Eu perguntava-te agora sobre as praxes. Falaram aqui muita vez que este boom também tem a ver com isso. Portanto, a malta das praxes, o presidente da Associação de Estudantes ou o Conselho de Veteranos estava muito ligado. Também te vou contar uma ideia. Quando é que achas que houve essa separação e qual a sua importância? No nosso caso, sim, houve, claro que houve. No nosso caso, além daquilo que eu te tenho contado há meia hora atrás da ida ao Brasil, né, em que a própria Comissão de Praxe e o Diogo, que era na Universidade do Porto à época, então penso que era o Diogo. Um abraço se me estiveres a ouvir, que eu sei que ele também gosta destas coisas. Então, ouvi dizer que o Diogo foi o primeiro do que se aluzia que de facto percebeu a diferença entre uma coisa e outra. Todos os outros para trás, não. Uns mais, claro, outros menos. Eu vou em concreto. Eu vou em concreto, e acho que também já prescreveu, posso contar. Houve em concreto que tinham, para além de ser do que a Universidade do Porto à época, tinha outros interesses fora da Universidade do Porto, que são legítimos, obviamente. Não tenho nada contra os empreendedores deste Shark Tank, que é o mundo universitário português. Principalmente aquele que está ligado à praxe. Adiante. O senhor tinha outros interesses, né?
Então, estamos no bar da universidade, já não me recordo, penso que terá sido no bar da universidade, ainda lá em cima. Aliás, a Museu do Porto deste ano vai mudar de instalações próprias e definitivas mesmo, ainda na Quinta do Smith. E está o nosso magíster, o meu querido Miguel Guerreiro, à época, que era conhecido por todas as razões, e mais uma que é eu estiver a dizer não media, quer dizer, né? Saía, ponto final, logo saía. Então há ali um quid pro quo, um bate-boca com o Dux, e o Dux diz, não, porque vocês fazem o que eu quero. Ao que o Miguel responde, só se me... Ok, a dita cuja. Risota total, não é? Galhofa total, não é? Tem-se, e pá, magister da turma, e só gajo para coisa. Há 24 horas depois há um decreto em latim macarrónico, não é? Na turma da Universidade do Porto, não é? Está obrigada por trás, não é? Qualquer coisa, não sei se é o tribunal, se não faça mais pálida ideia, se calhar ou não sei. O que é certo é que apareceu um decreto a dizer, no dia tal, tem que se apresentar na discoteca swing para tocar. Toda a gente percebeu, não é? Como é que rapidamente uma praxe se transforma não é? Num ato de empreendedorismo, não é? Que é aqui que eu gosto dos empreendedores portugueses. De facto, a oportunidade é tudo. E foi o que o senhor fez. Aproveitou a oportunidade e vai alho. Com quem o gajo se vai meter. Nós, uma semana antes, tínhamos vindo de Lisboa e tínhamos um hábito de parar nas estações de serviço todas. Ou por esta razão, ou por aquela. Parávamos. E numa dessas, ainda existiam as famosas bombas da Mobil. Numa dessas, o nosso pandeireta da época, o Marcos, um dos nossos pandeiretas, resolveu pedir emprestado à Mobil uma bandeira que ele jura que irá devolver um dia destes. Do mastro. E trouxe a bandeira. E a bandeira ficou para fazer parte do espólio que nós tínhamos para embelezar a nossa sede no Orfeão da Universidade do Porto. Do qual também fui presidente no biênio de 92, 93, salvo. Whatever. Bom, o nosso magíster veio ter connosco, nós temos que ir ao swing. E metade da malta disse, mas eu não vou para a discoteca para fazer o jeito ao gato, quer dizer, perdido por 100, perdido por 1000. Não, nós vamos ser inteligentes. O que é que a malta fez? 11 da noite, o que era demasiadamente cedo para ir para uma discoteca, como vocês calcularão, mas era isso que estava lá no decreto, tínhamos que aparecer às 23 na discoteca swing, aparecemos com as capas negras, portanto não tínhamos o símbolo, nem esse nem nenhum, à mostra. O rapaz, apesar de ser Dux, não deu fé. Siga. A bandeira da Tuna ficou na sala da Tuna e fomos com a bandeira da Mobil. O rapaz também não deu fé. Quando começamos a atuar na pista do swing, quem não conhece é uma discoteca que fica numa galeria comercial, ficava, que já fechou há relativamente pouco tempo, pagando pena nossa. É uma discoteca que aparece no filme O Lugar do Morto, do José Pedro Vasconcelos, onde entra a Ana Zanatti. Sim. É essa discoteca, swing. Desce e a pista é na CAF. E tinha um palco à época, que teve várias transformações ao longo destes anos todos, né? E na época tinha um pequeno palco. Nós subimos para o palco, está o Artur Aragão, nosso porta-estandarte oficial da época, oficial e oficioso, era só ele que era porta-estandarte, com a bandeira da Mobil. E eis que o Miguel, né? Boa noite, vamos tocar umas músicas, mas não diz, né? Vamos tocar as músicas todas de seguida. Pronto. O que é que nós tocamos? Tudo músicas que não tinham nada a ver com o nosso repertório. Nós não tocamos uma música nossa. Lá está a tal história do repertório fora de palco, estás a ver? Pito da Maria, tudo cenas ao lado. Nada nosso. E à medida que íamos tocando, o gajo ia ficando... Portanto, era uma espécie de cartaz da Benetton, ia passando as cores todas, né? Como quem diz, estes gajos estão-me a lixar. E entretanto o Artur Aragão à frente, nosso porta-estandarte, na pista de dança, cheio de colegas nossos, né? Com a bandeira da Mobil. Zum, 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 estás a ver a cara. E o Miguel de nós de 3. Vamos tocar. Qual é? Tudo muito que se lixe. Em tempo algum, nenhum de nós teve o símbolo à mostra. Acabamos de tocar e Miguel diz, muito obrigado. Tocamos aqui uma série de temas que são muito conhecidos nas músicas das tunas. Queríamos dizer porque está aqui a bandeira da Mobil. Porque nós somos a Tuna da Mobil. Para quem não sabe, a Tuna da Mobil quer dizer movimento de oposição aos veteranos idiotas da Lusíada.
Nunca mais. Eu contei Para isto num rematar. Penices. Eu contei isto num Penices. No Penices foi feito com o Cunha e com o Superman. Nunca mais ninguém naquela casa ousou cruzar prazo com tudo. Enquanto nós lá estivemos. Lá para a frente já não sei quem veio a seguir, qual é que levou o Andor e a procissão, pois. Pronto, isto é como o 13 de maio, há todos os anos, não é? Portanto, E eu eles não aí sei o que é que. percebeu-se que Enquanto tem que haver o uma último, diferença. enquanto o último de nós, o último dos moicanos, andou naquela tuna, e salvo erro, o último teria sido eu, se não fui eu, andei lá, fui pelo menos penúltimo, seguramente, ou antepenúltimo. Daquela geração, nunca mais ninguém naquela casa, fosse quem fosse, porque ainda teve esse lado bom, serviu para dizer também a todos os outros colegas, né? Que trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Claro. Isto já numa época, né? Isto já numa época em que nós íamos para um Coliseu do Porto e enchíamos 3.500 lugares, ok? E trouxemos tunas ao Lusíada de 5 países diferentes. Portugal, naturalmente, Espanha, naturalmente, México, Porto Rico e Peru. Primeira vez que a tuna de Segreles de Porto Rico vai à cidade do Porto é ao Lusíada, é ao quinto. Primeira vez que a tuna de Alvalha vai ao Porto é ao Lusíada. É o sétimo, salvo erro. Primeira e única vez que a tuna de Direito de São Martim de Porres de Lima, Peru, vai ao Porto é um Lusíada. E há uma série também de tunas espanholas que foi a primeira vez que pusemos os pés no Porto, foi no nosso. Outras noutro. A única tuna que foi desclassificada sem saber porque é que foi desclassificada durante a sua desclassificação foi a tuna Universitária de Barcelona no Lusíada. Por mau comportamento. Sim. Porque nós fazíamos festivais de tunas, mas desclassificávamos tunas por mau comportamento. Nem que fosse a tuna Universitária de Barcelona. Pronto, era um bocadinho. Para nós na Académica da Universidade do Porto, era. E foi uma época muito. Foi uma época única das nossas vidas, claramente. Claro. Eu. Aqui, não é uma provocação, atenção, mas queríamos. Nós tínhamos. Deixa-me só rematar rapidamente o que eu estava a dizer. Deixa-me só rematar rapidamente. Nós tínhamos uma forma de estar muito própria, que mesmo dentro da Academia de Porto não era. Como é que eu estou a dizer? Não, era irrepetível. Tu não conseguias encontrar no Porto uma tuna que tivesse um comportamento. Aliás, a tuna do ISEP poderá dizer o mesmo, percebes? O nosso DNA próprio de Lusíada moldou-nos também muito a forma de estar. E havia um fator muito curioso. A tuna académica da Universidade do Porto, na sua fundação, praticamente todos os elementos que a formaram, nos seus 3, 4 primeiros anos, praticamente todos os seus elementos não eram do Porto. O que criou uma cena muito engraçada, que era, aquilo era uma malta que via os pais quase 2 em 2 meses. Comunicavam pelo multibanco. Estás a ver? Mais. Que eles comunicavam pelo multibanco. Porquê? Uma razão muito simples. Há semanas estavam no Porto a estudar, iam aos ensaios da tuna, ok? E aos fins de semana iam com a tuna. Eu posso dizer que a tuna académica da Universidade do Porto teve 2 ou 3 anos seguidos em que fui a Lisboa 4 fins de semana seguidos. Quase que não valia a pena voltar para cima porque já sabias que na sexta-feira tinhas de estar lá em baixo. Fazia-te aqui uma pergunta, atenção que não é provocação, mas tu viveste essa altura também. Nós falamos... Não, mas pergunta o que tu quiseres. Eu acho que a nossa audiência habitual e não habitual já percebeu que eu estou completamente aborrivado. Não, é fácil de responder. Falaste em Lisboa. Como é que tu vês esse fenómeno da mulher gorda? Estamos a falar desse fenómeno de 92. Portanto, ainda há que dizer, mais do 1. Portanto, as tunas do Porto têm o seu caminho, a Coimbra, e de repente surge ali um mega sucesso. Estamos a falar de top mais e de discos de platina. Aparece na televisão com um videoclipe. Vou dar a resposta em 3 partes. Como é que vocês veem isso? Sim. Vou dar a resposta em 3 partições diferentes para contextualizar a resposta geral. Podemos começar pelo fim. Vejo muito bem. Não tenho nada em rigor. O tema mulher gorda é um tema como outro qualquer. É um tema popular ainda por cima da zona de Trás-os-Montes. É um tema popular português como outro qualquer. Portanto, não há nenhum tipo de estigma da minha parte, nem nunca houve, nem com a mulher gorda, nem com o Afonso, nem com o amor de estudante, nem com o quero beber.
né? que são temas do nosso imaginário coletivo e do bom em concreto, mas vamos convir, não é? Para aquilo que se faz hoje, até, não é? Pronto, são coisas do Jurássico, são coisas do Jurássico. Não é? Estamos a falar de tiveram o seu tempo e a sua razão. Agora vamos aos 3 segmentos da resposta que eu te quero dar. Sim. Primeiro, relativamente a isso, a primeira vez que a Mulher Gorda é gravada em Portugal é gravada pela turma da Faculdade de Letras da Universidade do Porto numa cassete. E no mesmo ano, no final desse ano, é que a estudantina Universidade de Lisboa grava o tema. O tema é esse, que a turma de letras já tocava antes de gravar a cassete, no calcula. Portanto, a turma de letras não gravou o tema, né? Eu vi a turma da Faculdade de Letras da Universidade do Porto a tocar e a cantar a Mulher Gorda 2 ou 3 anos antes de gravarem a cassete. A turma da Faculdade de Letras também é mais antiga que a turma da Universidade de Lisboa. É de 1990. Portanto, comemorou os 30 anos em 2020, né? Nós fizemos aqui no Tunísio exatamente a celebração dos seus 30 anos. Portanto, eu já conhecia o tema, e a Academia do Porto, pelo menos, conhecia o tema Mulher Gorda pela turma de letras. Ok? Mas já havia tunas populares lá em cima, isto é dito pelo nosso José Rainho, que era Transmutuna, que inseriu tunas populares na zona de Vila Real, a tocarem a Mulher Gorda. É um tema popular português, não, é como o Malhão. No drama, aqui não pode haver drama queens especial. Não há drama nenhum, é o que é. Primeira tuna estudantil a gravar a Mulher Gorda é a tuna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, inquestionável. E depois a seguir, inquestionável também, vem a estudantil da Universidade de Lisboa, que grava para a Vidisco, que aparece com spots na televisão, tem um background no suporte, e muito bem, eu concordo em absoluto com isso, não tenho, em rigor, tudo. Não tenho rigorosamente nada a dizer de pejorativo em relação a isso, só posso dizer bem. Mas tomáramos nós, todos, naquela época e hoje, termos esse poder e esse alcance de chegarmos a público dele. Esse sucesso, é mesmo? Não estamos nisso. São coisas absolutamente díspares. Uma coisa é a Mulher Gorda. Para o mal e para o bem, atenção. Ainda... Meu amigo, isto é como comprar um Porsche. Eu tenho um Porsche, mas depois no seguro, não é? Levas uma chimbalada de 1.500 euros por ano e é se queres. E vais trocar um pneu, são 700 euros, mas tens um Porsche. Seja para estar parado, mas tens um Porsche. Portanto, isto é como ir tudo na vida. Se calhar ter um Alfa, não é? Para não ser pop chunga, não é? Para não dizer BM e Mercedes. Se calhar ter um Alfa um bocadinho mais modesto e daí és capaz de ter um resultado parecido, sei lá, um Juliette. Mesmo assim já é carote. Agora, quem se manda para Porsche, não é? Tem que perceber, o Maserati tem que perceber que, não é? Ou é o Ronaldo, ou então, ou a Dona Dolores, não é? Que também tem desconto na multióticas e ainda por cima ganha para a gasolina. Opá, este é que é o real problema destas coisas, não é? Quando a malta se manda para campeonatos, e muito bem, legitimamente, tem que perceber que, como em tudo na vida, há um lado A e um lado B, sendo que o lado B, a regra geral, é menos bom ou até mais perverso. Mas que pense que também com o dialbar do tempo, e a passagem do tempo não foi assim nenhuma... Não parece que os juizados tenham levado muita cacetada por causa disso. Eu acho que é mais uma coisa dentro do fenómeno, que a Mulher Gorda criou mais anticorpos dentro do fenómeno propriamente fora dele. Portanto, não me parece que seja um drama. Ajudou também, talvez, numa segunda fase do pós-boom, não foi surgimento de alguns grupos. Com esse sucesso, tentar lá está, imitar esse sucesso. Mas eu acho que ainda há uma coisa mais importante. Há uma coisa mais importante do que isso. Independentemente da questão da Mulher Gorda enquanto tema em si, World Wild, não é? Tunaril, português, não é? Em Tuga, a versão de Tuga. A Mulher Gorda é uma espécie de Clavelitos. Sim. Salvaguardando as devidas distâncias, é uma espécie de Clavelitos. Não é? Pronto. Claro que isso teve um lado bom e teve um lado mau. Teve um lado bom para os próprios e se calhar também teve um lado mau para os próprios. Como se calhar teve um lado bom para todos nós e também teve um lado mau para todos nós. Sim. Faz parte. O Eduardo Coelho disse aqui também, não é? Não é? Eu já não consigo, não é? Eu ouço a Madalena dar monta de enfiado debaixo da água. Estão a ver, não é? Curiosamente, a Madalena, a primeira vez que eu ouvi o tema Madalena, nem sequer foi pela voz dos Chavandães, ou nas versões Chavandães, foi por uma tuna, neste caso a tuna de Económicas de Barcelona, no Festival Tunas de Nijmegen, na Holanda. Eu tive que conhecer a Madalena, salvo seja, na Holanda, por uma tuna espanhola. Só depois é que a tuna Universidade de Porto surge com a versão em português da Madalena, que originalmente é em português.
Reparem que uma música é um fenómeno tão dinâmico, tão dinâmico, tão dinâmico. E reparem noutra coisa, que os espanhóis não têm puto de problema em pegar no português e passar para castelhano. E nós aqui temos uns gajos que fazem um estardalhaço. Pá. Não percebo, não percebo. É verdade, é verdade. Não percebo, pá. Os espanhóis passam a canção do mar para espanhol, para castelhano, com uma facilidade brutal. E aquilo sai, flui. Pá, e aqui, pá, pronto, a malta, as vedetas nacionais têm destas coisas. O que é que se sabe? Coitados dos chavanenses. Quem são os chavanenses, não é? Quem é que são os chavanenses? Prémio Príncipe das Astúrias, não é? Quem são os chavanenses? Pouca coisa, pouca Enfim, coisa. pouca coisa. Pronto, adiante. Pronto, teve a sua importância. A questão da mulher gorda não é a mulher gorda em si. Muito menos será a estudantina universitária de Lisboa. Nada disso. É o que é que pode implicar, não é? O fenómeno elevado de uma forma superlativa. Para o bom e para o mau, como tu disseste muito bem. Eu acredito que tenha retido muito mais positivo do que negativo, atenção. Sim. E acho que fizeram muito bem, aliás, e a própria Estudantina Universitária de Lisboa provou de uma forma absolutamente cabal, não precisa da mulher gorda para rigorosamente nada. Claro. Ainda temos essa vantagem acrescida. Portanto, não há, é absolutamente a qualidade cabal. musical deles e humana é linear, nada disso está em causa ou estará em causa. E depois há outro defeito muito no português, que é misturar alhos com bugalhos e bugalhos com músicas. A mulher gorda é uma coisa, quem a tocou é outra. Quer dizer, claro. E não foi por ter tocado que é mais ou menos tuna, que eles são mais fixos ou menos fixos. Nada disso. São disparates absolutamente. Eu conheço tunas fabulosas cujo repertório dessas próprias tunas que são dos meus amigos. Eu nunca o tocaria. Não quero chegar. E acredito que da tuna onde eu estou, da tuna Universidade de Lisboa, também haja gente que gosta muito de mim e não gosta nada de tu. Estou a ver. Acho isso absolutamente normal. Mas a vida continua e a Dona Dolores continua com descontos na multiótica. Não, acho que sim. Perguntei-te isto porque, pronto, fizeste... Mas é um excelente exemplo. Estavas no ativo na altura e achei curioso saber como é que era o teu... Não. É um excelente exemplo. É o terceiro lado da resposta. É o terceiro lado da resposta. A mulher gorda, naquele contexto vidisco, ok? Elevado a um patamar, né? Pode ser um caminho, e aí responderá quem de direito, pode ser um caminho para elevar, né? Que é aquilo que eu luto desde que estou nas tunas, a respeitabilidade da tuna junto da sociedade em geral. Apareceu numa época interessante, apareceu numa época onde havia abertura por parte das pessoas para. Estou convencido que se hoje seria muito mais difícil a penetração no mercado, vamos chamar-lhe assim, né? Ao ponto a que chegou então na época, havia mais facilidade de aceitação das tunas então do que hoje. Hoje, claramente, a tuna estudantil não está na moda. Portanto, tudo que for, tudo for para elevar é bom. Agora, nestas coisas, isto tem muitas coisas que eu e tu desconhecemos. Atenção. Sim. Quando uma pessoa se manda com uma tuna estudantil para uma editora de larga escala, deve haver aí muita coisa que nós nunca havemos saber. Não é? Atenção que eu estou a dizer que é negativa. Estou a falar em termos de evolução do processo. Não estou aqui a negativar nada, nem fazer juízos de valor, nada disso. Estou só a dizer que nesse processo, não é, o comum mortal desconhece muito do processo e daquilo que foi o processo. Seguramente. Esse processo se calhar tiveram que dar algum, não é? Só os próprios é que poderão responder. Só os próprios é que poderão responder. Quem paga é quem manda, não é? E neste caso a Vidisco na altura teria um grande peso. Uma coisa é tu produzires um CD ou um disco para a tua tuna, a Templária grava um disco e faz exatamente como quer ilha. Agora essa produtora quer fazer lucro, não é? Temos que pensar nisso. Outra circunstância, uma circunstância que é 1 ou 2 patamares, 100 patamares acima, para transformar isto de uma forma mais fácil na alegoria, né? E que obviamente tem outro tipo de responsabilização. Pronto, eu agora para terminar, né, já vamos para lá da hora, muito para lá da hora. Dado isto tudo e divagámos um pouco, respondias tu agora à questão, por último colocada. A famosa questão. Será o boom um momento mais importante da tuna portuguesa
de sempre, ou do último século, se quiseres assim, será o momento mais importante, ou haverá outros? Aproveitando, sim, não, houve outros, obviamente, mas houve outros momentos importantes, quer pela positiva, quer pela negativa, da trajetória da tuna estudantil, e é dessa que nós estamos aqui a tratar. Isto para responder um bocadinho diretamente ao nosso amigo Jean-Pierre Mano, um abraço. Sim, levantou essa questão. Que levantou essa questão, mas que acaba por ser uma não questão, porque nós aqui estamos a tratar só tuna estudantil. Portanto, claro. Se estivéssemos a tratar do fenómeno de tuna em geral, muito provavelmente o boom estudantil, este que nós estamos aqui a tratar, até nem terá sido maior. Porque, efetivamente, naquilo que é tuna em sentido lato, enquanto expressão musical em Portugal, a final do século XIX, início do século XX, isto no âmbito da tuna civil e popular e da tuna de âmbito profissionalizante ou profissional, a tuna dos caixeiros, a tuna do não sei o quê, a tuna... Ok? Sim. Estamos a falar de uma coisa muito, muito, muito maior. Porque o foi, mas não estamos nesse âmbito. E foi essa. Claro. Aliás, eu respondi no blog dele exatamente nesse sentido. Portanto, tratando especificamente da tuna estudantil, eu só vejo um período parecido a andar lá perto, mas nunca chegando sequer aos calcanhares, que foi um bocadinho da explosão das tunas de liceu, principalmente durante a vigência do Estado Novo. Principalmente aí. Um bocadinho antes também, início do século XX, ok, mas durante a vigência do Estado Novo, até pela forte... havia que criar o lado identitário do estudante português também. Isso era uma coisa típica dos fascismos. Os espanhóis fizeram isso e Franco fez isso de uma forma muito mais inteligente que Salazar. Foi, deve dizer, das poucas coisas em que Franco foi mais inteligente que Salazar. Porque, regra geral, em praticamente tudo, Salazar era muito mais inteligente que Franco. Mas aqui foi um bocadinho ao contrário. Porque Franco usou a ditadura, né, para controlar as tunas a favor do folclore, né, introduzindo a tuna estudantil espanhol como parte do folclore espanhol. A famosa história da unicidade da nação espanhola, que é com isso que eles se debatem desde sempre. Se houver a questão catalã, por exemplo. Né? Todos nós sabemos que Espanha, tecnicamente, não existe. Estamos a falar de um país que são vários países. Né? Um Estado que é composto por várias nações. Portanto, ao contrário do caso português. Já Salazar era um bocadinho... Não foi tão diligente. Temos o famoso decreto da instituição de trajo da capa e da batina, né? Que já não está em vigor. Mas sim, havia um incentivo nos liceus nacionais, né? Da ditadura nacional. Se formos hoje ao Rodrigues de Freitas, ao Liceu Rodrigues de Freitas, que é o maior liceu de Portugal, ainda hoje temos à porta, né? No tempo da ditadura chamava-se Liceu Dom Manuel II. Ainda hoje tens à porta uma placa, se lá passarmos esta hora, está lá uma placa que diz, né? Erigido durante a ditadura nacional. Está lá preto no branco. Ok? Ao contrário da Espanha, né, cá há uma lei de memória histórica que é para arrasar com tudo que é referências à ditadura. Cá, pronto, mais ponto 25 de Abril, menos ponto Salazar, ainda continuamos a ver placas destas. Portanto, Salazar teve um bocadinho mais de subtileza nestas matérias. Atenção que houve tunas nas metrópoles, desculpa, no ultramar, nas ex-colónias. Ok, que eram feitas à imagem e semelhança, né, naturalmente, das de cá. Portanto, e houve muita tuna de liceu, então, a essa época, e isso foi um boom. Foi um boom, se calhar, mais arrastado no tempo, não tão compacto, com mais tunas, também com um entorno sociológico diferente. Agora, como este boom, que nós estamos aqui a tratar desde há um mês e meio esta parte, não houve. É para ti o momento mais importante. Eu acho curioso tu fazeres essa referência, porque não havendo essa intervenção como houve em Espanha, não é? Portanto, também levou a que quase todas as tunas em Espanha na altura tocassem o mesmo repertório, tocassem quase sempre da mesma maneira, mais coisa, menos coisa, e aqui é curioso que na questão do boom houve a tal mimificação ou a imitação da tuna do lado, mas rapidamente se tentou fazer diferente. E é, se calhar, a diferença entre o boom cá e as tunas em Espanha, não é? E acho curioso teres falado. As tunas em Espanha é um fenómeno... Nós nem podemos falar de boom em altura alguma no caso espanhol. Pois. Porque é um fenómeno muito mais perene que oscila tipo montanha-russa.
Ou seja, mantém-se no tempo e no espaço independentemente. Aliás, a tuna espanhola é conhecida exatamente pela sua resiliência. Sobrevive a ditaduras, a reis, a presidentes, a chuvas, tudo. É uma festa. Melhor ou pior, eles lá vão andando. E já passaram, o medo que eles estão a passar, já o passaram antes. E estávamos nós, felicíssimos da vida, ok? Como também já tiveram alturas de grande pujança, já após boom português. Portanto, né, nós desde que regressamos, desde que a tuna estudantil regressa neste boom de finais de 80 e início de 90 do século XX, já os espanhóis tiveram 3 ou 4 picos, né, ascendentes e descendentes. Ou seja, eles mudam mais rapidamente, mas a mediana deles é muito mais perene do que a nossa. Nós, diz-nos a história, que temos muito mais tendência a desaparecer. Enquanto que eles têm mais, eles conseguem se manter em estado comatoso, né, ligados à máquina, anos a fio. Nós já não, nós já apanhamos uma constipação e corremos sérios riscos de, ok, a seguir é Covid e quinas. Estão a fazer entender? Essa é que é a diferença. Não temos tanta capacidade. E isso tem a ver com o lado mais conservador que a tuna espanhola tem, que nós não temos. Precisamente nessa procura de distinção entre nós, isso fez com que o fenómeno fosse ganhando ramificações a ponto também de se enriquecer pela diversidade. Sim. Ora, isso é tudo menos um ato de conservadorismo. Curiosamente, a tuna portuguesa, em certos aspectos, ainda consegue ser mais conservadora que a tuna espanhola, que é uma coisa que faz um péssimo todo também. Mas pronto, passemos à frente. A verdade é que a tuna espanhola consegue estar ligada à máquina, ok? É como se fosse um doente terminal. Está ali, né? Aquela bocadinha e lá anda. Já tentaram desligar a máquina. Não conseguem. E curiosamente, quando tentaram afrontar a tuna espanhola por dentro, no caso do franquismo, foi quando ela teve uma reação maior. E melhor. Portanto, se calhar o espicaçar do fenómeno por fora, né, não é uma coisa necessariamente má. É um bocadinho como aquela história do pássaro e da bosta, né, do passarinho, né, que é uma bosta. Sim. Né, e depois chegas ao fim, né, e a moral da história é nem amigo é quem da bosta tira, nem inimigo é quem da bosta te põe. E se muita tuna em Portugal levasse isto, este ensinamento de vida, de uma forma um bocadinho mais premente, se calhar poupar-se-ia uma série de coisas engraçadas ou menos engraçadas. Porque, na verdade, às vezes, né, os outros, quando nos apontam o dedo em tunas, a reação normalmente é sempre uma reação muito trágica, é muito, não é? Muito violenta, uma coisa muito, né, tipo, agarrem-me se não mato, né? Dá-me o cacho-coca para enforcar o gajo, senão leva com uma bandeira na cabeça. E não é nada disso, não é nada disso. Acho que também vamos conseguindo saber adaptar aos novos tempos. É mais fácil em Espanha juntar grupos, mas também já se vê isso em Portugal. Quer dizer, às vezes é uma boa. Já falámos disso agora. Exatamente. Às vezes uma boa crítica. O exemplo da TUL, por exemplo, mais tunas que estão a seguir esse caminho. Que pode ser um caminho ao Salvador, que não é nenhuma invenção. Exatamente. Não é bem inventado. Em tunas está tudo inventado. E já estava tudo inventado há 30 anos. Até quando nós ressurgimos neste book que estamos a tratar aqui. Já estava. A malta que não sabia. Ok? É um bocado aquela cena, né? Para que é que serve isto que eu tenho medo das pernas? Né? Percebes? Houve ali muito esse impacto, né? Da novidade, do novo. De não saber o que é que havíamos de fazer, né? Com a criança. Com o recém-nascido. Então, como não sabíamos, também não estávamos muito preocupados em tentar perceber. Fazíamos. E íamos no fazer. E foi o que aconteceu. Nós fomos fazendo. Fomos fazendo. E fomos fazendo como melhor sabíamos e achávamos que, se calhar cometemos erros aqui e ali, naturalmente. Se calhar podíamos ter feito melhor aqui e acolá. Opa, cada tuna dentro de sua casa é que saberá dos seus. E se calhar hoje tens tunas que continuam, apesar destes anos todos, a manter uma certa estabilidade. Por alguma razão será. Se há outras que, né, deitaram ouro ao bandido, por alguma razão será também. Estão a ver? E isto vai um bocadinho daí. Agora, este período em concreto é também, para mim, o mais importante da história da tuna estudantil, que começa praticamente no último quarto do século XIX,
é importante por uma razão muito simples, porque o período que nós estamos hoje a viver, né, é por força deste. Exatamente. Não é por mais evidente. Portanto, e até por isso, né, eu já nem vou dizer porque eu passei por ele. Não, já nem vou entrar por aí. Mas a verdade é que, pronto, e a importância deste segmento, Filhos do Mundo, tem a ver muito com isso. Começaste por exatamente por aí. Né? E este é o único que nós podemos dizer em concreto, tirando aqueles em que entrevistamos os fundadores das Tunas que moraram aos 30 anos, né, e um ou outro mais pontual. Este é aquele que nós podemos dizer em concreto. Nós entrevistamos os atores deste filme. Exatamente. Okay? E tem a sua importância por nós isso. Falamos com os gajos que fizeram parte daquele filme. Não com todos, porque isso é materialmente e humanamente impossível. Se calhar não com os melhores ou os mais indicados, admito que sim. Mas falamos. E se calhar não tens mais nada no espaço internautica a fazer igual. Portanto, nós fizemos, e é isso que está aqui em causa para nós, respondendo diretamente à tua pergunta. Até por isso, eu considero ser o período mais importante da história do Tunaril, sempre no âmbito estudantil. Porque eu consigo, hoje, entrevistar a dificuldade que eu não teria em tentar encontrar gente do tempo do mestre Armindo Maia, ok? Ou do doutor do Amor Estudante, né? Quer dizer, não é? Do engenheiro Paulo Pombo, quer dizer, não é praticável, em alguns casos é impossível, portanto, não é? Ou na maioria dos casos já infelizmente é impossível, porque são pessoas que já partiram, portanto, e nunca ninguém fez este rewind em tempo útil. Apanharmos, salvo seja, as pessoas que viveram isto sem dúvida. Isso okay. é um grande registro que fica aqui neste segmento. E essa foi a grande intenção, mais do que as histórias giras e caricatas da bandeira da mobília e por aí fora. São estas coisas que, né, estes 5, 6 depoimentos que aqui estão, que me pareceram relevantes quando se produziu este segmento. Porque fazer por fazer, ainda por cima nesta altura que já está tudo, né, mais virado para as praias e para as esplanadas e companhia limitada, portanto nunca foi a nossa intenção ser blockbuster, portanto aqui a intenção foi exatamente aquela que tu acabaste de ver. E acho que conseguimos, é mais um aportezinho que Portugal tu nos deixa. Pá, e eu fico pessoalmente contente por ter tido esta gente a responder-me logo de imediato. Claro que sim, vamos a isso e tal. Sim. Vamos lá falar sobre isso. E eu, como espectador, porque não fiz propriamente parte do movimento, entrei um pouco mais tarde, mas fui apanhando e fui bebendo muito do vosso aporte e da vossa houve aqui revelações muito interessantes. É muito interessante. Acho que sim. Para quem gosta disto, para quem quer perceber um pouco mais sobre o fenómeno tunante em Portugal, acho que é importante ver e rever esta conversa, estas pequenas conversas com os nossos convidados. E mais uma vez hoje, com as tuas histórias, acho que ficou aqui também um registro engraçado. Tínhamos aqui mas já vamos em 1h30. Pronto, e enfim, é o que é. É o que é. Fica a conversa para outra oportunidade, mas foi um gosto para mim. Obrigado. Para mim também, vamos só relembrar que vamos todos para férias. De uma maneira ou de outra nós voltamos à antena com este segmento, já tínhamos parado, vêm aí novidades tal como já falamos, não vale a pena estar a repetir, mas para já vamos ver se apanhamos já uma época sem máscaras e não sei o quê, e entretanto a malta vai pelas redes sociais dando indicações do que é que aí virá. Estamos à espera porque, de facto, sem atividade de tunas, falar sobre tunas, sim. É o exercício de malabarismo nas cataratas do Niagara sem qualquer rede ou gancho. Portanto, pronto, e nós vamos aqui reinventando e vamos fazendo. E pronto, entretanto surgiram também outras coisas na internet a falar sobre tunas, que eu também aconselho, sejam de quem forem, acho muito bem. Portanto, e acho que o pessoal deve aproveitar isso, se não vir em direto, é indeferido ou ver para lá. E pronto, ok. Aguardem isto para a próxima pandemia. Se chegarem, sou de século em século, agora tenho que esperar pelo próximo. Pois, este já chega. Se for, eu não sei se é, dizem que é, mas não. Sim, por este já estamos conversados.
Da minha parte é tudo. Agradecer a todos que fizeram parte deste segmento, quer como intervenientes, entrevistados, quer aqueles que assistiram e vão continuar a assistir a isto. O meu agradecimento penhorado, porque é um tema muito em específico, que se calhar pode não ser propriamente muito do agrado genérico, será se calhar mais personalizado, digamos assim. Digamos que é um produto mais dirigido a um determinado segmento em concreto, eventualmente mais dirigido ou mais específico a um determinado público-alvo, mas deu-me um gozo engraçado também fazer este, e pronto, e só tenho que agradecer, e agradecer ao Portugal Tunas, na tua pessoa também, por nos dar antena a estes malucos todos que não, como eu disse no outro dia, não tem mais nada que fazer bem para aqui mandar os bitados. Acho muito Mas bem. pronto, enquanto estamos aqui, não estamos a partir ao texto, como alguns fazem, portanto. É isso. E não estou tão de acordo. Eu acredito que haja muita gente nova que quer saber e quer aprender um pouco mais sobre tunas, e é um período que tem que ser estudado. Ou seja, como eu já disse no Tunis, como eu já disse no Tunis em relação ao cuito de tuna, né? Os nossos netos um dia viram cá jogar. Eu continuo sempre muito cético em relação a esse choque térmico imediato, não é? Eu acho que a malta hoje em dia não é, nas tunas não mete a mão e sente frio e quente. Eu acho que nem sequer se atrevem a pôr a mão que fará sentir qualquer coisa, portanto. Então há muito delay. Até por isso este segmento faz sentido, porque está num formato que proporciona essa fruição a posteriori. Né? Sem dúvida. Pronto, é um bocadinho, não é? Se a vida está limões, faz limonada. Exatamente. E pronto, e vamos embora. E foi o que a malta resolveu fazer. É isso. Pronto, eu despeço-me e despeto e para ti também, e fechas o teu programa. Hoje vira-se um bocadinho bico ao prego, também é um hábito. Nós aqui não temos prioridades desse tipo. Nada, é só desejar a todos boas férias. Para quem, aconselho-vos mais uma vez a ver e a rever este segmento. Acho muito importante, não só para quem seguiu ou quem acompanhou de perto esse fenómeno, mas também para as novas gerações, para saberem um pouco mais sobre esse fenómeno que, por unanimidade, foi considerado o momento mais importante da tuna estudantil em Portugal. Portanto, mais um documento que fica para registro futuro, e espero que continuem a acompanhar todos os programas e todos os segmentos e toda a informação disponibilizada por Portugal Tunas. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Como diriam os anjos, não é? Voltarei. Pronto, podia fazer aquela piada. Não é? É os meus primos, é o Sérgio Rosário. São os meus primos. E se fiz a Susana, manda-lhe com um beijinho, que a Susana é sempre deixada de lá de fora, né? Nesta noite branca. Mas a gente já falou sobre isto aqui, vamos falar outra vez. Mas boas férias a todos, fiquem sintonizados quando vos apetecer na página do YouTube, na Portugal Tunas TV, connosco, sempre vos dá na telha. Este foi Os Filhos do Boom, o derradeiro, pelo menos nesta temporada. Até setembro. Um abraço a todos. Um abraço.